Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um Caminhando com Fé, esse espaço semanal de reflexão, matutação, oração. Esses dias eu estava matutando sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Para dizer, um tempo muito estranho, para falar o mínimo. Eu acho que esse clima que nós estamos vivenciando, de muita seca, queimada para tudo quanto é lugar, nós não estamos vendo mais o azul do céu. Ontem o sol estava vermelho, alaranjado. Eu estava achando que nós estávamos vivendo aquele tempo daquele filme Mad Max, o livro de Jó, o livro de... são aqueles filmes de pós-catástrofe, etc. e tal. Eu acho que esse clima todo que nós estamos vivenciando, de pandemia, de agitos políticos e etc. e tal, está cobrando o seu preço, está cobrando a nossa calma, está nos precipitando aí num caos. Eu acho que nós estamos beirando um caos social, um caos político, um caos econômico, um caos religioso. E ficava pensando sobre isso. O que devemos fazer nós, os cristãos? O fato é que nós estamos querendo construir uma sociedade longe de Deus. Nós caímos naquela tentação que nós encontramos logo no começo da Sagrada Escritura, o fenômeno da Torre de Babel. A construção de algo para o nosso próprio nome, sem considerar a vontade de Deus, sem considerar o projeto de Deus para a humanidade. O homem está tão encantado consigo mesmo que está se esquecendo de Deus. Ele está querendo construir uma sociedade sem Deus, uma sociedade voltada somente para valores humanos, que são válidos, mas que não tem uma projeção de eternidade, não tem uma projeção da vontade de Deus para nós. Eu fico observando isso que nós estamos vendo, isso que está acontecendo na sociedade. Violência, caos, bagunça, falta de valores. Agora estamos aí entrando numa ameaça de paralisação dos caminhoneiros, a manifestação política em Brasília no 7 de setembro, a contrapartida, o grito dos excluídos. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado, um tempo de confusão, que quer dizer Babel. Eu sei que a solução para isso não é uma coisa fácil, porque é um problema muito complexo e para problemas complexos não existem respostas fáceis. Mas o homem precisa começar a construir uma sociedade onde possamos encontrar paz, alegria, tranquilidade, segurança. Porque hoje nós não podemos nem mais sair na rua em algumas cidades, hoje em dia nós não podemos mais viajar com sossego com família, porque estamos vivendo tempos caóticos. E eu li em algum lugar que sem Jesus é o caos. Eu acho que é exatamente isso. Nós estamos tentando construir uma sociedade baseada em valores de justiça, de democracia, de direitos, de todos os direitos, de inclusão, mas sem considerar aquele que é de fato a razão de nossa vida, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é seu Evangelho. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, vai dizer isso, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto virá por acréscimo. O que seria esse acréscimo? O acréscimo seria segurança, uma economia estável, um Estado democrático de direito, opiniões divergentes, mas que são ligadas ao bem comum, que convergem para o bem comum, famílias bem estruturadas. Esse é o acréscimo. Porque se nós começarmos a colocar o valor que é Deus como a nossa referência, como o nosso ideal, a busca da vontade de Deus, a busca do projeto de Deus para o homem como nosso ideal, nós vamos ordenar a sociedade em relação a isso, vamos ordenar a nossa vida em relação a isso e o acréscimo virá. A paz, a tranquilidade, a segurança, o trabalho para todos, a democracia, os direitos individuais e coletivos virão por acréscimo. Fica parecendo que isso é uma utopia, fica parecendo que isso é mais uma promessa de campanha ou qualquer coisa parecida. Não, isso é a fé cristã.
Jesus Cristo falou que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra, que nós somos o fermento que deve transformar a massa. Então, se nós acreditamos verdadeiramente no Evangelho, e se nós pautarmos a nossa vida radicalmente pelo Evangelho, nós vamos chegar às consequências disso, os resultados disso. Uma sociedade ordenada conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é tudo aquilo que é bom, aquilo que agrada a Ele, é aquilo que é perfeito, que é a nossa própria realização, nosso próprio desenvolvimento. Não é uma questão de utopia, não, é uma questão de radicalidade. Esse tempo que nós estamos vivendo está se prestando a todas as formas de radicalidade, né? A radicalidade na violência, a radicalidade das ideologias, cada uma mais estranha do que outra, as ideologias políticas, as ideologias econômicas. Nós estamos presos nessas coisas porque nos falta exatamente a fé no Evangelho, a busca sincera do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade de Deus realizada em nossa vida, realizada na vida da humanidade, da sociedade humana. Então, nós estamos vivendo esse tempo de caos, esse tempo de perda de sentido. Esses últimos acontecimentos, ou o que tem acontecido ultimamente, é preocupante, porque parece que o homem perdeu o rumo, parece que não encontra mais respostas. E os nossos líderes não têm dado respostas. Muito pelo contrário, as lideranças que surgem na nossa sociedade, na nossa igreja, têm alimentado muito mais o caos do que realmente dado um norte, porque o norte, a razão, o destino, o sentido é Jesus Cristo e seu Evangelho. Para nós cristãos não tem outra saída não, para nós cristãos é isso. E se nós não vivemos assim, vamos nos perder. E se nós não colocarmos Jesus Cristo como a pedra angular que edifica todas as coisas, que segura todo edifício humano, se nós não fundamentarmos a sociedade no Evangelho de Jesus Cristo, a sua palavra que é a verdade, se nós não fizermos isso, nós vamos viver essa barbárie que está se instalando aí. E cada vez pior. Volto a dizer, isso não é uma utopia, não. Isso é uma postura dos cristãos. Isso é uma postura exigida dos cristãos. Nós não somos chamados a transformar o mundo pela força das armas. Nós somos chamados a transformar o mundo pela força do Espírito, pela força da santidade, pela força do Evangelho. Estabelecer o Evangelho como critério, como verdade, para que a humanidade possa se edificar assim. O que nós estamos assistindo, infelizmente, é Babel. E nós temos que construir Jerusalém. Jerusalém é a cidade celeste que se constrói na terra. A cidade da paz, que se constrói na terra olhando para o céu, para essa Jerusalém que virá com o Senhor glorioso. Olhando para essa Jerusalém, construir a nossa Jerusalém na terra. E só se constrói Jerusalém na terra em cima dessa pedra angular, que é Jesus Cristo. Se a sociedade não se voltar a essa realidade, não se voltar ao Evangelho da paz, o Evangelho da graça, se não voltar-se a isso, nós estamos destinados à barbárie, nós somos destinados ao caos que nós estamos assistindo. Pense nisso. Fortaleça a sua vivência cristã, radicalize a sua fé em Jesus Cristo. Radicalize no sentido de firmar, enraizar, fundamentar a sua vida em Jesus Cristo. Comece a dar a sua contribuição para transformar esse caos numa cidade de paz, a cidade de Babel numa cidade de paz, a partir da nossa própria vivência, a partir da sua vivência, do seu testemunho cristão no dia a dia dessa sociedade, na sua família, no seu trabalho. Pense nisso. O mundo hoje em dia não está precisando de Salvador, não, porque o Salvador já veio. Está precisando assumir o Salvador, que é Jesus Cristo, e entregar a vida a Ele. Isso não é um sonho. Isso é o que Jesus Cristo pregou. E que se nós vivermos, isso vai se realizar. Pense nisso. Não se desespere. Olhando todas essas coisas, sem desespero. Com a esperança que a fé nos dá, vamos viver radicalmente o Evangelho de Jesus Cristo. Uma boa semana. Semana que vem nós estamos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.